Bom dia a todas e todos. É com muita alegria que a gente recebe esses comunicadores e comunicadoras negros para esse primeiro encontro dessa gestão, né? Mídia sem racismo, diálogo com comunicadores e mídias negras. Esse encontro está sendo pensado, preparado há mais ou menos 1,5 meses, 2 meses, e veio de uma iniciativa da própria ministra, né? A partir do entendimento de que a comunicação é fundamental para o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial. E sabendo que nós temos parceiros nesse sentido, pessoas que têm uma atuação importante e fundamental na difusão de informações relativas à questão racial, e também nesse trabalho constante, cotidiano, de combate ao racismo, pensamos em fazer esse encontro, que infelizmente não pôde agregar todo mundo presencialmente, mas a ideia de fazer virtual, né, colocar na plataforma online para que todos possam assistir, para oportunizar a participação de quem está fora de Brasília, e também essas participações vão ser não só assistindo, né, mas também as pessoas puderam mandar perguntas. Então, a ideia é essa, é esse primeiro momento de escuta, de diálogo, né? Não é um seminário, não é uma conferência, é um diálogo mesmo, que vem dando continuidade, inclusive, ao que já vem sendo feito por outras gestões da CEPIR, né? Já houve conferências, já houve um diálogo específico sobre esse tema. A ideia é continuar um diálogo, mas, como eu falei, não ainda com um caráter nem de conferência, nem de seminário, mas de escuta, de troca, né? De escuta e de fala, né? A ministra vai ter esse momento de fala, vocês vão ter um momento de perguntas e de intervenções também, bem nesse propósito de darmos esse início nessa gestão, mas continuando o que já vem sendo feito. A ideia é continuar esse diálogo com os comunicadores e comunicadoras negras, que são fundamentais nesse processo. A gente sabe que a educação e comunicação andam muito próximas, né, nessa nossa luta árdua e diária de combate ao racismo. A educação, a gente sabe, a nossa ministra já tem uma incidência muito grande, muito forte, uma trajetória bem densa e bem longa. E na comunicação, a ideia é pegar também a comunicação como um desses eixos fundamentais para combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Feita essa abertura, para algumas pessoas já me apresentei, para quem ainda não me apresentei, que chegou depois, meu nome é Cecília, sou da assessoria de comunicação da CEPIR. Estou na assessoria de comunicação da CEPIR há 2 meses, pensando esse encontro. Muito sucesso para esse encontro, espero que ele renda, ele vai ficar gravado, né? A gente vai, essa proposta de ser online, não só para as pessoas ouvirem e participarem à distância, mas que também fique o registro de um momento importante como esse. Estamos tweetando, né, como é que a gente fala, simultaneamente, à medida que o encontro está ocorrendo, ele vai ser tweetado, também postado no Facebook. Pedimos que vocês também usem suas redes sociais para isso. A hashtag que a gente está usando é Mídia Sem Racismo. Então, bom encontro, gente. Passo a palavra para o Felipe Freitas, secretário executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai fazer a mediação. Olá, gente. Bom dia a todas e a todos. Queria começar aqui agradecendo ao convite das colegas da assessoria de comunicação, de poder participar desse debate e tentar colaborar aqui com a mediação desse momento que tem para nós tantos sentidos, que é tão importante na consolidação dessa agenda de governo, da participação como método de governo, e, então, nessa perspectiva, dialogar com as mulheres e homens que têm como profissão e como atividade política, ao mesmo tempo, a comunicação como seu campo de atuação, é alguma coisa que, para nós, do governo federal, consolida essa experiência da participação, do diálogo como princípio e sentido maior da nossa atuação no serviço público. Como a assessora de comunicação já disse, a CEPIR, no último período, desenvolveu uma série de iniciativas que possibilitam esse diálogo nesse momento aqui. A maior delas foi, sem dúvidas, o seminário
Diálogos, Democracia, Comunicação sem Racismo em um Brasil Afirmativo. Muitas das pessoas que estão aqui, eu me lembro, estavam naquele encontro, que era maior, tinha muito mais gente. Certamente, a outra parte dessa nossa audiência daquele encontro está nos acompanhando pela internet, então está também conectado e conectada conosco nesse nosso evento. E, além disso, a CEPI também tentou bastante, e acho que criou as condições para que, nesse momento, a gente avance mais numa agenda de incidência sobre a comunicação pública, sobre a publicidade governamental, para que nós possamos, no âmbito do governo, dar um exemplo de diversidade na nossa comunicação institucional, que contribua para incidir, para que as empresas no mundo da comunicação também se engajem nessa complexa tarefa do enfrentamento ao racismo no Brasil. Nesse sentido, a gente tem apostado no trabalho com as empresas, com as estatais, com as empresas públicas, a sociedade de economia mista com participação do governo, para contribuir no cofinanciamento das experiências de comunicação comunitária. A ministra vai certamente falar disso. E, além disso, dizer também do esforço que a gente fez no último período e que eu acho que precisa ser certamente consolidado, de diálogo com as organizações de comunicadores em geral e com as organizações de comunicadores negros, seja na sua representação sindical, seja na sua representação específica de jornalistas negros, seja na sua representação de organizações no campo, de organizações não governamentais que incidem no campo da comunicação em geral e no campo específico da comunicação negra, da mídia negra, da imprensa negra, por assim dizer. Acho que essas são algumas questões com as quais a gente chega aqui. Agradecer de novo a possibilidade de estar mediando esse debate, dizer que o nosso evento está sendo transmitido aí com apoio do Ministério da Saúde na plataforma mediacenter.aides.gov.br. As pessoas que estão acompanhando pela internet também podem interagir e certamente estão fazendo aí no mundo online. E que as perguntas que nós vamos fazer aqui, elas estão mais ou menos organizadas da seguinte forma. A gente tem aqui um conjunto de 22 perguntas que foram recebidas por e-mail, de 15 comunicadores e comunicadoras. A gente tinha perguntas iguais, a gente juntou, vamos ler juntas que são iguais. Se não der tempo responder alguma dessas perguntas aqui, porque a gente precisa ir até as 12 horas em ponto, porque a ministra tem um outro compromisso em seguida, a gente vai entrar em contato por e-mail, vamos possibilitar o diálogo com esses comunicadores que mandaram por e-mail e que eventualmente não seja possível responder. E aqui, presencialmente, nós já temos 6 pessoas que, na inscrição, disseram que querem fazer perguntas. Então, vamos mesclar uma pergunta que chegou pela internet e uma pergunta presencial, para ir dando dinâmica. E, por último, dizer que os secretários nacionais, a equipe da CEPI está aqui, a ministra vai poder apresentá-los. Acho que é uma boa oportunidade também de entender quem são as fontes da CEPI para os próximos 4 anos, os que continuam, os que estão chegando na equipe, e que certamente são as pessoas que vão ter o diálogo mais cotidiano, né, com os comunicadores, com as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A SECOM também está convidada para esse momento, está nos acompanhando pela rede, está nos acompanhando, está monitorando a cobertura que a gente está fazendo nas redes sociais, e ontem, através do próprio ministro, manifestou para a gente a alegria com essa iniciativa e o compromisso de acompanhar os desdobramentos desse nosso diálogo no conjunto do governo, no conjunto da sociedade. Acho que essas são algumas considerações iniciais. Eu passo para a ministra, que vai fazer uma fala de abertura, e aí a gente vai para as perguntas. Obrigada, Felipe. Bom dia para todos e para todas. Bom dia, gente. Oh, muito bem. A mídia, a comunicação. Bom dia. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada uma e de cada um aqui nesse nosso primeiro encontro, nosso primeiro diálogo aqui com essa gestão, no caso, como
Felipe já falou, dando continuidade a um diálogo que já vem acontecendo com a CEPIR anteriormente. Queria dizer também que eu quero saudar as pessoas que estão nos acompanhando pela internet também, dizer do prazer de ter essa possibilidade da comunicação, e quanto mais nós pudermos explorar, né, as múltiplas possibilidades da nossa comunicação, é muito importante. Eu, como sabem, assumi a CEPIR há 3 meses. Eu queria iniciar também agradecendo o apoio que várias das mídias, algumas delas aqui presentes, deram na cobertura da minha posse. Depois, inclusive, fizeram algumas entrevistas comigo também. Então, quero agradecer essa cobertura e essa divulgação. Então, como a Cecília já falou, nós queremos, o motivo desse encontro é realmente o diálogo. Quando cheguei, eu falei, eu quero conhecer as mídias, além daquelas que nós comumente já temos costume ou de ler ou de nos comunicar mais com elas. Eu sei que esse é um universo que tem crescido cada vez mais, e nós sabemos da importância das mídias, das redes sociais, e sabemos também que há segmentos dentro do próprio vasto campo das mídias, e um dos segmentos é esse que nós estamos chamando aqui das mídias negras, e que muitas vezes se auto-intitula assim também, né, das mídias negras, que trabalham com a temática racial, que trabalham com a temática das questões africanas também, sendo um elo de comunicação, inclusive, muitas vezes mais rápido, entre a nossa comunidade, a nossa população negra e outros setores da sociedade brasileira. E sabemos também eu me lembro de uma vez conversando com um grande jornalista, em que ele falava comigo assim, à época eu não era ministra ainda, estava como CNE, aí ele falava comigo, conselheira, não existe grande mídia e pequena mídia, mídia é mídia. Eu falei, bom, tudo bem, se o senhor vai por essa linha, eu posso dizer, então, que existe uma mídia hegemônica e mídias não hegemônicas, né? Então, como que fica essa relação? É uma relação de poder. Então, nós sabemos que estamos num contexto de relações de poder. E o papel da CEPIR, né, uma das funções da CEPIR, de promoção de igualdade racial, é a palavra da moda, o empoderamento, né? Nós temos que construir uma outra palavra que seja mais próxima de nós mesmos, mas, por enquanto, vamos pensar na ideia de empoderamento, que todo mundo entende, que é como dar visibilidade, como garantir protagonismo, como construir políticas e visando os vários setores que dizem respeito à população brasileira e, especificamente, à população negra, principal sujeito das políticas da CEPIR, mas não somente, também a população cigana, povos e comunidades de matriz africana, povos e comunidades tradicionais, de um modo geral, que também são públicos da CEPIR. Antes de continuar a minha fala de abertura, eu gostaria muito de apresentar a equipe. Uma gestão não se constrói sozinha. Essa não é o caráter da gestão pública e esse não é o caráter da nossa gestão, não é isso? Nós construímos, o poder público ele é construído por pessoas, por coletivos. Não só por quem está dentro, mas também quem está fora e pressiona, muitas vezes, esse poder público a avançar nas suas próprias políticas. Então, aqui na frente, vocês já foram comunicados da Cecília, que é a minha direita, assessora de comunicação, e à esquerda, o nosso secretário do CNPIR, que é o Felipe Freitas. Eu vou apresentar para a equipe de comunicação primeiro, que elas vão circular, nem sempre vão ficar aqui dentro da sala. Aquela que está caminhando ali é a Francis, tirando foto, que é a nossa equipe. A Márcia está ali no cantinho, ali de blusa preta e vermelha. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos secretários e secretárias, que vão continuar conosco aqui durante todo o tempo, e também os assessores que estão aqui com a gente. Eu vou começar pelas mulheres, né? Pela secretária Givânia, que está ali atrás. Ela é da Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais, a Givânia. A Lucy Góes, que vem da CEPLAN, que é nosso planejamento, orçamento. O secretário executivo, Giovanni, que trabalha aí na parte da execução. O nosso outro secretário de Políticas e Ações Afirmativas, Ronaldo Barros, também, que está aqui conosco. Apresentar os assessores que estão aqui conosco. Ana Cristina, ao lado do Ronaldo, assessora especial. Roberto Borges, aqui, à direita, no cantinho, também é um outro assessor especial. Tinha visto a Luciana, mas acho que ela saiu, né? E aí nós temos ali no suporte o seu Hélio, que nos ajuda ali, e o Bira, que fica sempre comigo, meu anjo da guarda. Então, tá. Então, essa é uma parte da nossa equipe.
Então, como eu disse, eu gostaria muito de conhecê-los. Nós vamos fazer as respostas da forma como o Felipe organizou. Aqui, durante as respostas, o Felipe pode me dar algum suporte, quando necessário, para essas respostas. E eu queria dizer muito desse governo. Assim, o governo da presidenta Dilma tem como lema a pátria educadora. E eu tenho falado sempre isso, que a comunidade negra brasileira organizada, assim como os anônimos e as anônimas, eu sempre acho que é importante lembrar, eu sempre gosto de lembrar da ideia do movimento organizado e dos negros em movimento também, que muitas vezes não tem tanta visibilidade e protagonismo, mas são aqueles que também ajudam a construir o país, assim como outras pessoas de outros grupos étnico-raciais que são aliados na luta antirracista. Nós temos ajudado a educar e reeducar o nosso país. E é uma educação, uma reeducação que vai para além da própria questão racial. Porque eu acho que quando nós focamos na questão racial, nas questões afro-brasileiras, como elas são questões estruturais e estruturantes, elas irradiam para muitas outras questões em muitos outros setores. Então, nessa ideia da pátria educadora, que é o lema desse governo, eu acho que as mídias ocupam um papel importante, um papel educativo, um papel reeducativo. E eu acho que o nosso grande desafio, dentre outros, tem sido esses. Como educadora também, nós sabemos que os processos formativos nem sempre são somente educativos, eles também deseducam. Então, educar uma pátria educadora é também mapear os processos deseducativos que nós temos construído ao longo da nossa história, no que diz respeito à própria presença do racismo, e nos educar e reeducar para a superação dele. E eu acho que é isso que estamos imbuídos aqui. Nós temos filiações diferenciadas, ideológicas, políticas, partidárias, etc. Mas se tem uma coisa que é muito interessante para quem luta e milita em prol da superação do racismo, é que esse é um ponto comum das nossas lutas. Eu tenho sempre chamado a atenção da nosso grande desafio do século XXI, para nós que estamos vivendo nesse século e lutamos por políticas de promoção de igualdade racial, que é não perder o foco. Não perder o foco de onde nós queremos chegar, não perder o foco das nossas lutas, dos nossos objetivos. Então, eu tenho muito prazer em receber a todos vocês e eu vou passar para o Felipe, então, dar continuidade à nossa dinâmica de hoje. Não esquecendo de retomar o agradecimento ao Ministério da Saúde, que está aqui com a gente, como o Felipe já falou. Obrigado, ministra. A primeira pergunta, então vamos seguir nessa dinâmica. Eu vou intercalando, vamos começar com a pergunta que chegou aqui pela internet. E aí a próxima a gente vai fazendo aqui na lista, na ordem das pessoas que manifestaram o desejo de perguntar já na inscrição. A primeira pergunta que nos chega, e eu acho que tem já a ver com essa coisa que a ministra introduz aqui na sua fala inicial, ela vem da Bahia, é uma pergunta do André Luiz Oliveira Santana, e ela diz respeito a essa questão de uma avaliação mais geral das políticas de educação. Como a ministra, que tem uma trajetória dedicada à educação, avalia as políticas públicas para a educação no Brasil, em termos de investimentos e de prioridade, e se nesse caminho que está sendo trilhado, é possível que o Brasil se torne uma pátria educadora? Bom, de alguma forma eu comecei respondendo essa pergunta, né? Eu acho que, vamos pensar na trajetória da educação brasileira. Todo o processo de universalização da educação básica e também de democratização do ensino superior no Brasil é um processo que não pode ser pensado sem a participação nossa, sem a participação da população negra, sem a participação daqueles que lutaram e lutam por uma educação antirracista. Se nós compararmos há 20 anos atrás, nós temos avanços, sim, no campo da educação, no campo das políticas educacionais. Eu diria que, do ponto de vista do financiamento, é importante lembrar o próprio Plano Nacional de Educação, nosso atual Plano Nacional de Educação, e toda uma luta que nós construímos para que a gente conseguisse garantir os 10% do PIB para a educação brasileira e como que isso vai ser, de alguma forma, encaminhado e organizado.
E lembrando do Plano Nacional de Educação, todas essas demandas que nós temos para ampliação e aperfeiçoamento da educação brasileira, do ponto de vista de uma organização macro da sociedade civil com o governo, é bom lembrar as nossas conferências nacionais de educação. Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto? Porque nós tivemos, ao longo desses 12 anos, nas conferências nacionais de educação que foram realizadas, pela primeira vez, a inclusão de um eixo que tratava das questões da educação e da diversidade. E nesse eixo, para além das outras questões da diversidade, a questão racial, a questão quilombola, elas foram pela primeira vez, digamos assim, organizadas no sentido de orientar que tipo de políticas públicas nós queremos construir. O próprio Conselho Nacional de Educação também tem avançado no sentido de discutir também a pauta racial. Então, eu diria que nós ainda temos muito que avançar, óbvio, em termos de educação de um modo geral, financiamento, organização do financiamento da educação, mas não dá para nós dizermos que hoje nós não avançamos no que diz respeito à pauta educacional. Não posso esquecer, e todos sabem, da importância da lei da 10.639, que altera a nossa LDB, com o ensino de História da África e Afro-Brasileira, e o que isso tem desencadeado em nível nacional, dentro de estados e municípios, de iniciativas e políticas educacionais voltadas para esse tema. Aí vocês podem me perguntar, mas essa lei não pegou, essa lei não vai pegar. Eu não participo desse pensamento. É só para quem está no campo da educação e saber que há tempos atrás, materiais didáticos, intervenções curriculares, que hoje nós já conseguimos fazer no que diz respeito à temática racial, tem a ver, sim, com essa alteração da LDB. Ela pode ser, em termos de enraizamento da lei, irregular, de acordo com a desigualdade regional do país, com a diversidade regional. Mas nós não podemos falar que ela não pegou, na minha opinião, porque senão era irmos contra a nossa própria luta. Obrigado, ministra. Então, vamos para a primeira pergunta presencial. A primeira pessoa que está inscrita aqui é Iris Carey. Então, pedir que a pessoa se identifique, diga o veículo e faça a pergunta. Pessoal aqui com o microfone. Bom dia. Tem som? Dá. Não, peraí. Mas o problema é que a gente está ouvindo, mas eu acho que quem está em casa, se não tiver com o som funcionando, não ouve. Alô. A gente está te ouvindo bem porque a gente está aqui, mas tem que pedir apoio do pessoal para... Alô. Fazer... Tá ligado? Então, ok. Tá então, baixinho. Pode ir. Ok. Bom dia, meu nome é Iris Carey, eu sou jornalista, radicada em Brasília, sou fundadora da COGIRA DF e atualmente eu trabalho na Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. Não estava preparada para ser a primeira a fazer a pergunta, me desculpa, mas eu pensei em algumas coisas, ministra, que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Primeiro, queria saudar pela iniciativa. Adorei, agora sou mais sua fã ainda. Muito obrigada. Eu queria lhe perguntar o seguinte, ministra, a comunicação vem sendo debatida, seja em conferências de igualdade racial, em conferências de comunicação, em outros eventos que a CEPI, nas gestões anteriores, fizeram também. O que eu queria saber da senhora é como implementar o acúmulo que a gente já tem de debate, de nortes, que já foram tirados. Agora, como executar, como é que a senhora pretende executar essas coisas que já foram discutidas? E uma curiosidade pessoal, quem vai tocar, se a senhora pretende executar alguma coisa nessa área, seria a própria assessoria de comunicação, o CNPIR, enfim, que instâncias vão estar envolvidas para efetivar uma comunicação discutida na perspectiva aí de combate ao racismo. Obrigada. Obrigada, Iris. Prazer tê-la aqui conosco. Um abraço para todo mundo da COGIRA. Primeiro, em relação a como implementar, como executar. Um primeiro momento eu estou organizando o que já foi acumulado em termos do diálogo com a mídia negra, com as mídias negras.
E esse diálogo que estamos realizando aqui hoje é, para mim, um momento importante também para que eu tenha uma dimensão, conheça os sujeitos também, mapeie um pouco o campo, para que, então, junto com a assessoria de comunicação e as secretarias, nós possamos organizar um plano de trabalho, de continuidade do trabalho com vocês. Então, para mim, esse momento ele é muito importante por esses dois motivos. Não só conhecer os sujeitos, como também, aproveitando esse acúmulo que já tem, aí sim, nós pensarmos qual vai ser o planejamento que a CEPIR vai fazer nessa gestão para esse trabalho com as mídias negras. Essa tem sido a minha ideia. E quem vai tocar esse trabalho dentro da CEPIR? É um trabalho que tem a coordenação da nossa assessoria de comunicação em parceria com as outras secretarias, porque é um tema, a comunicação não se limita a ela mesma. Então, vai ser necessário, por isso a presença dos secretários aqui, por isso eu trouxe os secretários também, para que eles também possam ouvir, também possam aprender, também possam ter ideias desse trabalho que nós temos que realizar juntos. E, para além de um trabalho interno, Iris, da CEPIR, tem o trabalho com os outros ministérios, porque esse é o nosso grande desafio nessa secretaria, né? É a transversalidade. Então, o nosso trabalho com as mídias, ele implica também, para além da localização do contexto da CEPIR, o que nós vamos propor e realizar e dar continuidade de ações transversais com os outros ministérios do governo federal. E, claro, através também do nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, nós pretendemos também criar um diálogo maior com os outros entes federados, porque esse é um trabalho que a CEPIR, nas suas políticas como um todo, ela tem que desenvolver. E a nossa ideia é colocar, então, o campo de diálogo com as mídias negras e o trabalho com as mídias negras dentro dessa perspectiva. Ok. Vamos aqui para uma pergunta. As inscrições, tem pessoas que pediram inscrição, aí a nossa equipe está indo aí, porque como eu não sei o nome de todo mundo, elas vão do lado, pegam o nome e passam aqui para mim. Tá? A nossa equipe da assessoria de comunicação que está aqui. Tem uma pergunta que chegou pela internet, que chegou por duas pessoas, a mesma pergunta aqui, que diz respeito à mídia, uma pergunta mais geral sobre a questão da mídia, ministra, que veio do Paulo Menezes, o mestre Paulão, do Rio de Janeiro, e também veio uma pergunta bastante parecida da Monique Evelyn, do blog Desabafo Social de Salvador. As perguntas elas dizem respeito ao tema da mídia e são mais ou menos assim. Como a CEPIR pretende incidir para enfrentar a difusão das representações racistas na mídia brasileira e se a CEPIR tem alguma iniciativa específica para o apoio a jovens jornalistas enquanto pessoa física. Perguntaram a respeito de que aquele jornalista comunitário que não está numa organização de comunicação, mas que é um ativista, né? Um cyberativista, enfim, um ativista negro que faz comunicação, que produz e que... Como é que a CEPIR poderia apoiar essa pessoa? São essas duas perguntas. Então, o que eu diria sobre essas duas perguntas? Primeiro, que, lamentavelmente, o racismo ele está presente nas várias esferas da nossa vida social. E a mídia faz parte da nossa vida social, faz parte desse grande universo que é a nossa vida em sociedade. Então, não tem como, né, esse campo também não ser, de alguma forma, afetado pelo racismo. Por isso, é um campo também importante para iniciativas de superação do racismo. No caso da CEPIR, um avanço que eu considero importante e que toca no nosso setor aqui, nesse momento, é o fato de nós termos conseguido inserir no PPA, né, que se encerra agora, em 2015, e já estamos em articulação e discussão dentro do governo federal para o próximo PPA, a temática étnico-racial. E isso eu considero, no campo das políticas públicas, um avanço. E, claro, isso toca em todos os setores e a mídia é um deles. No que diz respeito a um apoio mais específico, a CEPIR tem duas ações que eu gostaria de destacar, que são dentro do plano de Juventude Viva. E elas saíram após a realização de uma chamada pública dentro desse plano, que foi o apoio a dois projetos específicos na cidade de São Paulo, um que foi a Rádio Web Juventude Viva e o jornal Comunicapão. E nós queremos aprimorar ações como essas nessa gestão.